de Josué. Quer dizer, 500 anos entre Jacó e Josué. 500 anos. Foi Josué que levou o povo para a terra de Canaã e conquistou. Está ali aquele mapa ali, ó, se vocês quiserem ver, ó. Está ali, ó. Aquele pedacinho de terra ali, aquele perímetro de terra. Fica naquele mapa. Foi por ali. Josué demorou 40 anos para derrotar mais de 30 reis, para estabelecer o Israel na sua terra. E depois de Josué, aí você tem mais 250 anos de juízes lutando contra aquele pessoal. Quer dizer, não tomaram posse da terra. Não tomaram posse. Depois de Josué, 250 anos de juízes. Depois veio Samuel. Depois veio Saul. Depois veio Davi. Entre Moisés e Davi, 500 anos. Com 500 anos é que Israel se tornou reino, uma nação reconhecida diante dos outros povos. 500 anos. Aí eles permaneceram lá, do tempo de Davi como reino, vamos colocar do tempo de Josué, até os dias do Senhor Jesus. Eles estavam lá, a nação era deles. Vieram os babilônios, vieram os persas, vieram os gregos, mas eles estavam ali. Foram para o cativeiro, mas voltaram, estavam lá. Quando veio o Império Romano, tirou eles da terra. E aí eles não ficaram 500 anos fora da terra, ou 70 anos fora da terra. Eles ficaram 2000 anos, irmãos. Eu estou arredondando. 1950 anos. É muito tempo, vocês não acham? Nem esperança deles voltarem. Quando chega no século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Liga das Nações, Nações Unidas, Estado de Israel, volta. E agora eles estão lá, já completaram os jubileus deles, já completaram os 70 anos que eles voltaram. Quer dizer, eles estão muito bem armados e tem algo que vai acontecer. E o que vai acontecer? A construção do templo do anticristo. A construção. Quem está lá hoje? Os muçulmanos. Estão lá no monte do templo, na esplanada dos templos, né? Das mesquitas. Aí tem uma mesquita construída lá. E essa mesquita ela foi construída pelos muçulmanos. E ali é uma pedra de toque. Então a gente pergunta por que aquela mesquita até agora não foi destruída para que o templo seja reconstruído. Por que eles tinham que construir aquela mesquita no Monte Moriá? Porque o Monte Moriá é onde estava o monte do templo, tá? Ali o Monte Moriá é onde o Abraão ofereceu Isaac, e o Monte Moriá é onde Davi ele ofereceu o sacrifício a Deus para tirar a praga de Israel. E o Monte Moriá é onde foi construído o templo de Jerusalém. E por que tem que ser no Monte Moriá? Só pode ser no Monte Moriá, por revelação. Então, por revelação, aquele monte ali, é só ali que o templo tem que ser reconstruído. Mas os muçulmanos construíram uma mesquita ali. Aí, quando a gente fala de relógio das profecias, tá bem? Eu tenho que reconstruir o templo, mas aí eu tenho os muçulmanos que surgiram no século VII. 622 é a data da fuga de Maomé, né? Chamada de Hégira, e depois surge o islamismo. E o islamismo veio que nem um trator. O islamismo tomou conta do Oriente, tomou conta da África, o islamismo hoje tomou conta da Europa, o islamismo ele varreu os Estados Unidos, o islamismo está pungente aqui no sul do Brasil, o islamismo ele está forte. Não é tão fácil assim chegar lá e falar, tira esse templo daqui e coloca outro, porque na hora que isso acontecer, aí você tem paz. E por que não tem paz? Porque muçulmanos do mundo inteiro, que sabem que aquele lugar era chamado um lugar sagrado, eles dizem que Maomé subiu aos céus de lá, do templo, tem um mito em volta, os palestinos estão ali, os jordanianos estão ali, o Irã é colado, né? Se você pegar esse mapa aqui, pega esse mapa aí. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Acho que dá para ver, né? Aqui, ó, Egito, Palestina, Babilônia, olha o pedacinho de terra que é Israel, é um nada, né? Israel. Esse lugar que você está vendo aqui escrito Pérsia, esse negócio amarelão aqui, Pérsia é o Irã. E o Irã, ele é islâmico, tá bem? Islâmico. Então, todas as armas que você possa imaginar do Egito, que é islâmico,
da Jordânia, da Palestina, da Pérsia. Lembra lá da profecia de Daniel, o príncipe da Pérsia, que é contra o príncipe de Israel? Está tudo virado canhão para Israel. Então não dá para simplesmente chegar lá e demolir aquele templo, porque na hora que isso acontecer, essas potências aqui que são islâmicas e são potências nucleares, joga as bombas dele em Israel. Ah, mas Israel tem lá o domo da rocha, né? O domo de ferro. Israel tem lá o escudo antiaéreo. Israel também tem os mísseis dele virados para o mundo inteiro. Só que tem uma profecia lá no livro de Ezequiel, chamado Gog e Magog, que fala que essa turma que está aqui no mapa, um pouquinho mais para cima você tem a Rússia, um pouquinho mais para cima você tem a China. E a China apoia quem? Os iraquianos, os iranianos, os jordanianos. É esse pessoal que eles apoiam. Contra quem? Israel. Quer dizer, uma bomba relógio. Vai lá, destrói essa mesquita aí e vamos construir o nosso templo aqui. Os mísseis vão cair, não é só míssil não. É bomba atômica, não só em Israel, mas em todos os apoiadores das nações de Israel. E quando você lê o Apocalipse, você vê que o negócio vai ser feio. Porque só vai ter salvação para quem tiver nos seus abrigos nucleares. O resto, ó, água já era. Floresta já era. Comida já era. Saúde já era. E como que isso aí vai se criar? Nesse cenário de terceira guerra mundial. Essa loucura. Aí por isso que os nossos teólogos e escatólogos oram a Deus o Maranata. Ora vem Senhor Jesus, vem arrebatar a sua igreja, vem cumprir essa profecia, vem tirar nós daqui, porque quem ficar por aqui, dificilmente alguma carne se salvará. Jesus falou, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. É nenhuma carne se salvaria. Se esse relógio aqui, ó, do Kairos, sabe quando você está lá enchendo o galão, aí você fala, nossa, que lerdeza, abre mais a torneira para ir mais rápido? É o que Deus vai fazer, vai dar um up no relógio da profecia. Por quê? Porque vai ser um massacre. Você pega o cavaleiro da fome, leva um punhado. Você pega o cavaleiro vermelho da guerra, leva outro punhado. Você pega o cavaleiro do inferno, leva outro punhado. E tem o cavaleiro da falsa paz, leva um outro punhado. Quem que vai ficar na terra desses 8 bilhões de pessoas? Quem vai ficar? É um massacre. Por isso, os nossos teólogos, lendo a profecia, nos ensinaram de que vai acontecer o arrebatamento da igreja antes que venha a grande tribulação. Qual que é o problema? O problema é que essa profecia aí, ou essa interpretação da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, aconteceu lá no começo do século XX, quando a igreja era de um jeito, e agora, no começo do século XXI, a igreja é de outro jeito. Existe a fé no arrebatamento da igreja, mas a gente pergunta se nós temos as credenciais para o arrebatamento da igreja. A gente pergunta se nós temos as credenciais para ser arrebatado, porque você tem 2 modelos de arrebatamento. Primeiro, Enoque andou com Deus e alcançou o testemunho de que era agradável a Deus, pelo que Deus o levou para si. E o segundo, Elias, que batalhou contra os profetas de Baal e foi levado vivo. Então são 2 modelos de arrebatamento que você tem. Fora esses 2 modelos, você não tem mais. O que acontece com os profetas? Todos morrem. E morrem por quê? Porque são perseguidos. Aí nós nos perguntamos, a profecia do arrebatamento da igreja existe. Está aqui. O apóstolo Paulo falou na mesma carta. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num piscar de olho, antes do toque da última trombeta, porque a trombeta tocará e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Mas nós não precederemos os que dormem, porque eles serão ressuscitados primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles dos ares a encontrar o Senhor. Então a profecia existe. Aí a profecia foi iluminada para nós. Mas só que tem uma coisa que não combina na profecia. E o que não combina? Primeiro, tal qual foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Casavam-se e
davam-se em casamento, até que o Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. Como que está hoje a igreja? Não falo do mundo, porque mundo é mundo, da igreja. Casando-se e dando-se em casamento. A igreja. E quando eu falo a igreja, eu falo ao conjunto de cristãos do mundo todo. A igreja. Envolvido com política, envolvido com a ordem de todas as coisas. A igreja está envolvida com o implante da sociedade, né? Mas aí o que acontece? Dias de Noé, esse é o primeiro agravante. Segundo, Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque, cá para nós, né, a fé anda no mínimo, né? No mínimo do mínimo. Não temos aquela fé esplendorosa, mas tem fé na terra. E terceiro, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Quem aqui então não tem queixas contra o esfriamento da igreja? Quem não tem aqui queixas contra o afastamento da igreja dos seus princípios de espiritualidade? Quem aqui que convive com bastidores que fala, isso aqui não está parecendo com Jesus, está parecendo com Barrabás? Quer dizer, a gente percebe claramente que o joio tomou conta do campo. Aí o Cristo dá o alerta, né, de que cautelado que ninguém vos engane, porque enganarão a muitos, né? E tomem cuidado para que os seus corações não se sobrecarreguem de glutonaria. E aquele dia vem e vos pegue de surpresa, porque virá como um ladrão da noite. E será semelhante às 10 virgens, prudentes e loucas. Quem aqui não fica pasmado, perplexo em se ver como virgem louca? Não é ver o outro, a outra pessoa, o irmão ou a irmã. Aquilo lá não é um crente louco. Não, é você se ver. Você fala, Jesus, se o Senhor voltar hoje, nem o sinal da cruz me ajuda. Porque é naquele dia e hora que você está desconvertido. Quer dizer, se o arrebatamento da igreja vem e ele é iminente, ele vai pegar quem preparado e quem despreparado. E como que será esse arrebatamento? E quando será esse arrebatamento? Não sabemos. O que acontecerá. E quem será arrebatado nós não sabemos, porque não são denominações, não são ministérios. Carteira de membro ou credencial de ministério não há mínimo de garantia para ninguém. Precisa estar com a lamparina cheia de azeite, ainda ter reserva. Não para dar para os outros, mas para poder passar pelo vale da sombra da morte. A profecia é iminente e tem um cenário se montando bem aqui, diante de nós, que é espantoso, que é o sinal de que o Israel está na terra que ele deveria estar, que as nações estão contra Israel como deveria estar, e que tem um templo lá dos muçulmanos no lugar que deveria estar, a abominação desoladora do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, no Moriá, que aquele templo tem que sair de lá para poder surgir o templo do anticristo, que é a profecia do apóstolo Paulo. Isso tem que acontecer, e que existe sim um fortíssimo investimento do Instituto do Templo com tudo pronto. É com tudo pronto. Um pequeno estudo lá na internet, você já começa a perceber. Os utensílios estão prontos, as turmas sacerdotais estão prontas e sendo treinadas, o bezerro vermelho já existe, precisava surgir o bezerro vermelho, que precisa ser, só ele pode ser sacrificado, ele não pode ter 1 milímetro, um pelo de outra cor, tem que ser vermelho. E aí passaram-se anos e anos eles trabalhando geneticamente para poder ter a bezerra vermelha para sacrifício. Tá, com questão de 2 ou 3 anos eles têm agora, não tem uma só não, tem um curral, tá? Eles conseguiram purificar o DNA do gado e ter o gado para o sacrifício. Centenas de escolas de rabinato, centenas. As sinagogas estão efervescidas com a perspectiva da construção do templo, efervescidas. Estão investindo pesadamente aí na boa fama do judaísmo, também boa fama do judaísmo. Estão recebendo os gentios também, convertendo, tem um monte de gente se convertendo ao judaísmo também.
fazendo circuncisão, usando kippá, rezando em hebraico. Tem um monte de gente, até na nossa igreja tem, eu vi, né? Eu vi e ouvi. Então tem. E agora a nossa igreja é gigantesca, né? Então você tenta decifrar o enigma. Então o que acontece? Está perto. Está perto. E estando perto a apostasia, estando perto o homem do pecado, estando perto a construção do templo, agora a gente pode esperar o que desse cenário escatológico? Pior. Pior. É o que a gente pode esperar. Porque se vai acontecer, precisa ter o homem do pecado, e esse homem do pecado ele tem que realmente enfrentar todo o mundo islâmico e as nações que são anti-Israel no mundo. E tem um monte. Bom, vamos dar uma paradinha para vocês perguntarem? Passei dos 20 minutos, né? 42.